Você já sentiu um calor insuportável que parece que não vai acabar nunca? Você já se perguntou por que isso acontece e quais são os efeitos disso para o planeta e para a vida? Neste vídeo, vamos falar sobre as ondas de calor, um fenômeno climático extremo que tem se tornado cada vez mais frequente e intenso em várias partes do mundo. As ondas de calor são períodos prolongados de temperaturas muito elevadas, que podem durar dias ou semanas. Elas são definidas de acordo com a média histórica de cada região, ou seja, o que é considerado uma onda de calor em um lugar pode não ser em outro. Por exemplo, uma temperatura acima de 40 graus Celsius pode ser normal no deserto, mas não na Europa. As ondas de calor não são um fenômeno novo. Elas já ocorreram ao longo da história, causando impactos sociais, econômicos e ambientais. Por exemplo, em 2003, uma onda de calor na Europa matou cerca de 70 mil pessoas, principalmente idosos e doentes. Em 2010, outra onda de calor na Rússia provocou incêndios florestais, reduziu a produção agrícola e aumentou a poluição do ar. Em 2023, a onda de calor que atravessou o Brasil em setembro impulsionou o consumo de energia elétrica, o que representou a maior taxa de consumo de energia do ano. Mas o que está acontecendo agora é diferente. As ondas de calor estão se tornando mais frequentes, mais intensas e mais duradouras em todo o mundo. Em 2023, tivemos vários episódios de ondas de calor extremas em diferentes continentes. Na Europa, as temperaturas chegaram a 48 graus na Espanha e a 46 graus na França. Na América do Sul, o Brasil registrou a maior onda de calor da sua história, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em quase todo o país. Na Ásia, a China teve a pior onda de calor dos últimos 60 anos, com temperaturas superiores a 50 graus em algumas regiões. Mas por que as ondas de calor estão ficando mais severas? Quais são as causas desse fenômeno? A resposta é complexa, pois envolve vários fatores naturais e humanos. Mas podemos simplificar dizendo que as ondas de calor são causadas pelo desequilíbrio entre a radiação solar que chega à Terra, radiação de ondas curtas, e a radiação terrestre que sai da Terra, radiação de ondas longas. Esse desequilíbrio é chamado de forçante radiativa. A radiação solar é a energia que vem do Sol e incide na superfície da Terra. Parte dessa energia é refletida pela atmosfera, pelas nuvens e pela superfície terrestre. Parte é absorvida pela atmosfera e pela superfície terrestre. A radiação terrestre é a energia que sai da superfície da Terra em forma de calor, emitida por todos os corpos com temperatura superior a 0 grau absoluto, igual a menos 273,15 graus Celsius. Parte dessa energia é emitida para o espaço. Parte é retida pela atmosfera, principalmente pelos gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, o metano e o vapor d'água. Em condições normais, a radiação solar que entra na Terra é igual à radiação terrestre que sai da Terra, ou seja, há um balanço de radiação. Isso significa que a temperatura média da Terra é constante e estável. Mas, quando há algum fator que altera esse equilíbrio, a temperatura média da Terra pode aumentar ou diminuir. Esse fator é chamado de forçante radiativa. A forçante radiativa pode ser positiva ou negativa. A forçante radiativa positiva significa que há mais energia entrando do que saindo da Terra, uma das causas do aquecimento global. A forçante radiativa negativa significa que há menos energia entrando do que saindo da Terra, o que causa um resfriamento global. A forçante radiativa pode ser causada por fatores naturais ou humanos. Os fatores naturais incluem as variações na atividade solar, as erupções vulcânicas, as mudanças na órbita da Terra e os fenômenos climáticos como o El Niño e a Laninha. Os fatores humanos incluem as emissões de gases de efeito estufa, o desmatamento, a poluição do ar e a urbanização. Esses fatores podem atuar de forma isolada ou combinada, aumentando ou diminuindo a forçante radiativa.
A causa principal da onda de calor atual é a forçante radiativa positiva causada pelo aumento das emissões de gases de efeito estufa pelos seres humanos. Esses gases retêm mais calor na atmosfera, impedindo que ele escape para o espaço. Isso faz com que a temperatura média da Terra aumente, o que altera o clima e provoca eventos extremos, como as ondas de calor. Esse processo é chamado de aquecimento global antropogênico, ou seja, causado pelo homem. Mas como podemos explicar a onda de calor atual usando os conceitos da disciplina de fenômenos de transporte? Os fenômenos de transporte são processos físicos que envolvem a transferência de massa, energia ou momento entre diferentes partes de um sistema. Eles podem ser classificados em 3 tipos: transporte de massa, transporte de calor e transporte de momento. Esses 3 tipos de fenômenos de transporte estão relacionados entre si e ocorrem simultaneamente na atmosfera terrestre. A atmosfera é uma camada de ar que envolve a Terra e que é composta por diferentes gases, como o nitrogênio, o oxigênio e o vapor d'água. A atmosfera é dividida em várias camadas, sendo as principais a troposfera, a estratosfera, a mesosfera e a termosfera. As diferentes camadas da atmosfera têm características distintas e sofrem influências variadas dos fenômenos naturais e humanos. Mas como isso se relaciona com as ondas de calor? Para entender isso, precisamos entender como o ar se movimenta na atmosfera e como ele transporta massa, energia e momento entre as diferentes regiões do planeta. O ar se movimenta na atmosfera por causa das diferenças de pressão e temperatura entre as diferentes regiões do planeta. Essas diferenças são causadas principalmente pela distribuição desigual da radiação solar sobre a superfície terrestre. A radiação solar é mais intensa nas regiões próximas ao Equador e menos intensa nas regiões próximas a cada um dos polos. Isso faz com que o ar nas regiões equatoriais se aqueça mais e se expanda, diminuindo a sua densidade. O ar nas regiões polares se resfria mais e se contrai, aumentando a sua densidade. O ar quente e menos denso tende a subir, criando uma corrente ascendente, convecção. O ar frio e mais denso tende a descer, criando uma corrente descendente. Essas correntes formam as chamadas células de circulação atmosférica, que são grandes sistemas de movimento do ar na atmosfera. Existem 3 células principais em cada hemisfério: a célula de Hadley, a célula de Farrell e a célula polar. Cada uma delas é formada por uma corrente ascendente de ar quente e menos denso, que se desloca em direção a cada um dos polos na alta troposfera, e uma corrente descendente de ar frio e mais denso, que se desloca em direção ao Equador na baixa troposfera. Essas correntes criam zonas de alta e baixa pressão na superfície da Terra, que influenciam o clima e os ventos nas diferentes regiões do planeta. As células de circulação atmosférica são responsáveis pelo transporte de massa, energia e momento entre as diferentes regiões do planeta. Elas também influenciam os padrões climáticos e meteorológicos, como as chuvas, os ventos, as nuvens e as ondas de calor. Por exemplo, as zonas de alta pressão, corrente de ar que desce, são geralmente associadas com tempo estável, seco e quente, enquanto as zonas de baixa pressão, corrente de ar que sobe, são geralmente associadas com tempo instável, úmido e frio. As ondas de calor ocorrem quando há uma persistência ou intensificação das zonas de alta pressão nas regiões tropicais ou subtropicais. Essas zonas de alta pressão impedem a formação de nuvens e a ocorrência de chuvas, aumentando a radiação solar que atinge a superfície terrestre. Além disso, elas bloqueiam a entrada de massas de ar frio e úmido que poderiam amenizar o calor. Assim, a temperatura do ar e da superfície terrestre aumenta progressivamente, criando uma situação de estresse térmico para os seres vivos. As ondas de calor podem ser agravadas por outros fatores, como os fenômenos climáticos El Niño e La Niña, que alteram a temperatura e a circulação do Oceano Pacífico e afetam o clima global. Para explicar o fenômeno do El Niño e do La Niña de modo simples, podemos usar uma analogia com uma banheira cheia de água quente. Imagine que a banheira seja o Oceano Pacífico,
que é o maior do mundo, e que a água quente seja a temperatura da superfície do mar. Agora imagine que você tenha um ventilador ligado em um lado da banheira, que seja o vento que sopra do leste para o oeste. Esse vento empurra a água quente para o outro lado da banheira, deixando a água mais fria perto do ventilador. Isso é o que acontece normalmente no Pacífico, com a água mais quente se acumulando na costa da Austrália e da Indonésia, e a água mais fria ficando na costa da América do Sul. Mas às vezes o ventilador fica mais fraco ou até muda de direção e a água quente começa a voltar para o lado do ventilador. Isso é o que chamamos de El Niño, que significa menino em espanhol. O El Niño faz com que a temperatura da superfície do mar fique mais alta do que o normal em algumas partes do Pacífico, e isso afeta o clima em todo o mundo. Por exemplo, o El Niño pode causar secas na Austrália e na África, enchentes na América do Sul e nos Estados Unidos e ondas de calor na Europa e na Ásia. O contrário do El Niño é a Laninha, que significa menina em espanhol. A laninha acontece quando o ventilador fica mais forte do que o normal e empurra ainda mais a água quente para longe do ventilador. Isso faz com que a temperatura da superfície do mar fique mais baixa do que o normal em algumas partes do Pacífico e também afeta o clima em todo o mundo. Por exemplo, a laninha pode causar chuvas na Austrália e na África, secas na América do Sul e nos Estados Unidos e ondas de frio na Europa e na Ásia. As ondas de calor e o fenômeno El Niño e Laninha são exemplos de como o clima da Terra é influenciado pelo Oceano Pacífico, que é como uma grande banheira cheia de água quente. As ondas de calor também podem ser influenciadas pelo desmatamento, pela poluição do ar e pela urbanização, que alteram as propriedades físicas e químicas da superfície terrestre e da atmosfera. O desmatamento reduz as taxas de evapotranspiração das plantas, que é o processo pelo qual elas liberam vapor d'água para o ar. Isso pode diminuir a umidade do ar e aumentar a temperatura da superfície terrestre. A poluição do ar aumenta a concentração de partículas suspensas na atmosfera, que refletem parte da radiação solar de volta para o espaço, reduzindo a radiação solar que chega à superfície terrestre. Isso pode diminuir a temperatura da superfície terrestre, mas aumentar a temperatura da atmosfera. A urbanização aumenta a impermeabilização do solo, que reduz a infiltração da água da chuva e aumenta o escoamento superficial. Isso também pode diminuir a umidade do solo e aumentar a temperatura da superfície terrestre. As ondas de calor têm consequências graves para os materiais, para os animais e para as pessoas. Os materiais sofrem com a dilatação térmica. Isso se dá por possuírem propriedades de absorção térmica e conseguirem armazenar o calor, sendo lenta sua liberação, resfriamento, causando o aumento do volume dos corpos, causado pelo aumento da temperatura. Isso pode levar a deformações, fissuras ou rupturas em estruturas como pontes, edifícios, estradas e ferrovias. Os animais sofrem com a desidratação, que é a perda excessiva de água pelo organismo. Isso pode causar alterações no metabolismo, no equilíbrio hidroeletrolítico e na pressão sanguínea. As pessoas sofrem com as doenças relacionadas ao calor, como a insolação, o esgotamento térmico, os espasmos musculares, as cãibras, as erupções cutâneas e as infecções. As projeções futuras para as ondas de calor no mundo são preocupantes. Segundo os cenários do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC 2007, as ondas de calor devem se tornar mais frequentes, mais intensas e mais duradouras em todo o mundo nas próximas décadas. Isso significa que mais regiões do planeta devem sofrer com os efeitos negativos das ondas de calor, colocando em risco a saúde, a segurança e a qualidade de vida de milhões de pessoas. Diante desse cenário, o que podemos fazer para amenizar os efeitos das ondas de calor? Existem algumas medidas que podem ser tomadas em diferentes níveis, desde o individual até o coletivo. No nível individual,
Podemos adotar hábitos que nos protejam do calor excessivo, como usar roupas leves e claras, beber bastante água, evitar a exposição direta ao sol, usar protetor solar, procurar locais frescos e ventilados, evitar exercícios físicos intensos e ficar atento a qualquer sinal de alerta do nosso corpo. No nível coletivo, podemos adotar ações que reduzam as emissões de gases de efeito estufa, como usar fontes de energia renováveis, reciclar o lixo, preservar as florestas, usar o transporte público ou alternativo e participar de movimentos sociais em defesa do meio ambiente. As ondas de calor são um fenômeno climático extremo que nos desafia a repensar a nossa relação com o planeta e com os outros seres vivos. Elas nos mostram que as nossas ações têm consequências para o clima e para a vida. Elas nos convidam a buscar soluções sustentáveis e solidárias para enfrentar os problemas ambientais. Elas nos lembram que somos parte da natureza e que dependemos dela para sobreviver. Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre as ondas de calor. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou crítica, deixe o seu comentário. Obrigado pela sua atenção e até a próxima.